Quem nunca se deparou com um sistema lento ou com algum problema em produção? O desafio disso não é só saber que há um problema, mas também descobrir onde e por quê. Para demonstrar essa solução, a gente vai usar uma aplicação Java com Spring Boot. É uma aplicação famosa, é open source, é o famoso Pet Clinic, né, do pessoal do Spring Boot mesmo que fez. Ela não está instrumentada, não tem nada, e a gente vai mostrar essa aplicação no Kubernetes, simulando um cenário real como se fosse um microserviço. Nosso objetivo vai ser de ter uma visão completa e centralizada do que acontece com a aplicação, sem precisar acessar cada pod individualmente, só acessando de forma centralizada ali na nossa solução, que seria o Grafana. Então a solução seria a seguinte: a gente teria de ferramental Grafana, Prometheus, Lock e Tempo. E aí teríamos a aplicação. A aplicação, no caso, ela não foi instrumentada em código, mas ali no container a gente vai colocar um agente do OpenTelemetry, que é o que normalmente é usado no padrão de mercado. E esse agente, ele vai rodar junto em execução ali com a aplicação. Esse agente ele vai injetar a instrumentação ali de todos as chamadas, fazendo os tracings, e os traces serão enviados para o tempo. Já os logs já serão coletados pelo lock da aplicação, e as métricas já vão ser coletadas também pelo Prometheus. E o Grafana ele faria carries, né? Ele faria chamadas para ambas as ferramentas para poder consultarmos, e a gente também vai poder visualizar todas as métricas centralizadas em dashboards. Então, na prática, o que foi feito na aplicação? Na aplicação, basicamente, a gente mexeu primeiramente no Dockerfile dela. Aqui a gente tem um Dockerfile multi-stage build, então onde roda primeiro o stage de build, e no segundo stage, onde seria o stage que executaria a aplicação, ele baixa aqui o agente do OpenTelemetry na última versão, ele copia o artefato que foi gerado no build, né, o jar executar a aplicação, e no fim a gente executa com o entry point chamando a aplicação, o jar que foi buildado ali no início, e passa como parâmetro para executar o Java Agent OpenTelemetry. E assim seria executado já a aplicação com a auto-instrumentação da OpenTelemetry. Um segundo passo, né, que foi alterado aqui foi aqui na Application Properties, seria onde a gente mexe na configuração da aplicação. A gente mexeu nos logs, né, da aplicação, estruturando de uma forma que nos logs apareceria ali o Trace ID. Por que isso? Porque depois a gente vai mostrar lá o dashboard que foi feito. Nesse dashboard tem uma relação de você puxar através dos logs, né, o trace que aconteceu nesse log. Então, quando você vai inspecionar o log, você consegue ver o que aconteceu durante aquele momento através do tracing. Então, o trace vai aparecer ali um Trace ID e a gente vai conseguir visualizar. Vai ficar mais claro daqui a pouco. Um terceiro ajuste que foi feito ali na aplicação foi mais na parte do deploy, ali no Helm chart, né? Aqui no template do deployment, a gente colocou para a aplicação subir com as seguintes variáveis, que o OpenTelemetry reconheceria essas variáveis de ambiente,
E aí daria para configurar, fazer algumas configurações ali no agente do OpenTelemetry. Então, as variáveis que a gente colocou no caso foram essas de Exporter Traces Protocol. Então, aqui a gente está colocando que o protocolo a ser enviado seria via HTTP, ali no caso, o tempo, né? O tempo, se não me engano, tem suporte a gRPC, mas para simplificar eu deixei aqui no modo HTTP mesmo. A gente coloca o nome do serviço, aqui no caso a gente está colocando o nome do deployment, do Helm chart. Então se o Helm chart chama demo, ele vai ser, o nome do serviço vai ser demo. Aqui no Traces Export a gente está exportando para OTLP e também para login. Então, nesse caso, o trace vai ser enviado tanto para um serviço de OpenTelemetry, quanto também aparecerá ali no login, né? Então, acaba que a aplicação vai ficar mais verbosa se a gente adicionar dessa maneira. Se a aplicação já tivesse bem instrumentada, com um log já estruturado, não precisaria desse exporter de login, só o OTLP já serviria. O hotel, aqui a gente está removendo, né, para não precisar enviar, que o que acontece, o OpenTelemetry normalmente ele envia também tanto métricas quanto logs para o coletor, seja Jaeger, Tempo, OpenTelemetry Collector. Ele tem essa opção de você enviar métricas e enviar logs, mas no nosso caso a gente está coletando isso já, então não é necessário. O Loki e o Prometheus já fazem essa coleta automático. Aqui a gente refere qual seria o endpoint a enviar as métricas, que no caso aí eu estou inserindo no values depois o endereço ali do tempo. E aqui a gente mexe nos atributos do tracing. Então a gente consegue fazer com que o tracing tenha algumas tags a serem enviadas juntas, que a gente pode filtrar ali no Grafana depois. Então aqui eu estou colocando a versão do serviço, o nome do deployment, e aí ele consegue pegar essas informações ali no Grafana depois, a gente filtrar e relacionar às outras métricas de uma maneira mais fácil ali no dashboard. Mas partindo ali para o dashboard em si da aplicação, a gente pode vir aqui em Dashboards. A gente criou uma dashboard chamada Demo Overview. Esse dashboard se encontra dessa maneira. Vou dar uma passada assim. Vou explicar um por um. Então, ao a gente abrir o dashboard específico da aplicação, né, tem também um outro. Normalmente a gente usa esse padrão para visualizar a aplicação, mas dá para acompanhar como está o uso da memória da aplicação, o uso da CPU, né? Então esses dois painéis, quem coleta essas informações é o Prometheus. Então a gente consegue ver a saúde da aplicação. Aqui, né, o que pegaria seria o lock, são os logs que a gente consegue acompanhar. Então aqui nesse caso, por exemplo, a gente está vendo uns logs que é o OpenTelemetry que está injetando ali, né? Então aqui, por exemplo, tem um health check da aplicação e ele fica toda hora batendo lá. Então ele fica registrando esse trace. Se a gente ver esse trace aqui, né, isso foi o que eu falei de poder inspecionar o log. Então quando a gente inspeciona o log, ele vai ter um tracing aqui, um ID, e a gente, ao clicar nele, vai aparecer mais abaixo para a gente ver esse trace. Então, como é só um health check bem simples, ele aparece desse jeito, né? E o legal também
é que a gente a diferença de usar o tempo, né, que ele tem umas integrações bem bacanas que a gente consegue construir aqui no Grafana. Então, aqui tem essa parte de links, que se a gente clicar, a gente consegue... A gente acabou de fazer logs para trace, agora a gente pode fazer de uma forma reversa. A gente consegue ver os logs desse trace também. Então, a gente pode clicar aqui, ele faz um filtro automático e a gente consegue achar os logs que tem relacionado a esse trace, né? São logs que tem essa string, né? Esse trace, ele procura por logs que tem isso. Fora isso, a gente consegue ver o uso de CPU da aplicação nesse momento. Então, no momento desse tracing, a gente consegue acompanhar como foi o CPU dela. A gente também consegue acompanhar a memória no momento desse trace. Também a gente consegue ver questões de network, quanto que recebeu, quanto que transmitiu, e a gente pode ver quantas vezes a aplicação deu restart nesse momento desse tracing. Agora, voltando aqui no dashboard em si, a gente também tem outras métricas, outros painéis, que a gente pode filtrar, né? Então, tipo, aqui tem search logs, um campo para a gente procurar por logs. A gente pode procurar por logs com red. Nisso ele vai contabilizar quantos logs que tem com esse termo, né? Quanto é o total de logs. Então, tipo, como a gente tem uma hora, o total de logs dentro de uma hora são 774. Dentro de 774, 361 logs são com o termo ready. E aqui também de forma histórica e de forma por rating. Vou tirar aqui. Mais abaixo a gente tem a parte dos tracings. Então aqui eu consigo ver de uma forma histórica, né, em forma de linha do tempo, um determinado tracing, quanto que demorou, né? Cada ponto seria quanto tempo demorou para aquele tracing ser a requisição ser executada. Então, nesse caso aqui, como é uma requisição ali de dentro do cluster para o pod, para verificar a saúde, a gente teve 9 ms de resposta. Aqui a gente tem uma resposta de 17 ms, 3 ms, tem uma aqui mais alta. O servidor, eu não consigo ver esse aqui, deixa eu dar um refresh. O servidor, ele tá lá nos Estados Unidos. Então, se a gente ver aqui, foi tipo uns 400 ms esse aqui. Se eu fechar ele aqui, ele teve um pico ali de 400 ms, mas ele tá nos Estados Unidos. Então, se eu vier aqui e fazer uma requisição, se eu dar um find aqui, por exemplo, vou dar um find owner, aí interagir aqui com ele, find owner, vou dar um b find owner, aí ele deu um select lá, por exemplo. Então ele fez interações com o banco, né? Aí se eu dar um refresh aqui, se eu tirar esse tempo, deixa eu colocar 15 minutos. Então aqui, ó, teve 108 ms, provavelmente foi a requisição que eu fiz aqui. Esse 108 ms, a gente consegue até investigar aqui na tabelinha qual que foi, ó. Então aqui foi a requisição, o que demorou 108 milissegundos foi essa requisição pro owners. Então acho que foi uma interação com o banco ali de listagem de owners.
Se a gente clicar aqui nesse Trace ID, a gente consegue ver por aqui também. Esse Trace ID ele já vai estar bem mais elaborado, né? Então aqui a gente consegue ver que do Ingress, o Ingress jogou ele vai do começo ao fim aqui, ó. Ele recebe e ele que devolve. Então, do Ingress ele passou para a aplicação demo, né, para esse Spring Patch Clinic. E nessa demo ele encadeou para outras para dentro dele outras chamadas que ele fez. Então aqui ele fez uma chamada para essa função find by last name starting with, provavelmente foi aquele B que eu fiz a pesquisa. Eu consigo ver por detalhes, eu consigo procurar por detalhes por aqui do trace. Então nesse aqui não tem a chamada. Esse aqui eu acho que provavelmente vai ter a chamada select, por exemplo. Eu consigo procurar por atributos, ver informações mais em detalhe do que aconteceu ali. Nesse caso, acho que foi nesse aqui de baixo, por exemplo. Aqui, ó. Aqui foi uma interação mesma com o banco. A gente consegue ver que foi uma conexão com H2 memory. A gente consegue ver o banco que ele interagiu, a operação, a tabela, a chamada em si. Então ele fez essa chamada aqui. Eu acho que acho que esse aqui não foi aquele que eu coloquei B. Parece que ele foi mais genérico mesmo. Acho que foi só aquele find lá. Só quando eu cliquei em find ele procura por todos. Aí aqui tem mais outra interação. E assim a gente consegue ver exatamente qual foi a query realizada ali dentro do banco. Eu queria achar aquele com B, mas acho que vai demorar um pouco para achar aqui. Mas se eu ficar procurando aqui aquele que eu procurei só com B, é para ele aparecer aqui também. Outra coisa também bem legal dessa stack que eu esqueci de mostrar é essa parte de Node Graph. Nessa parte de Node Graph a gente também consegue ver em forma de diagrama, em um desenho, como que foram todas as requisições, desde o início até o fim. Então ele mostra de forma encadeada certinho, representando para onde foi cada task, né? Mostrando todas as funções e todas as interações. Outras informações também aqui do dashboard que eu acabei não mostrando foi a duração mínima, a média de duração. Então, tipo, como aqui apareceu essa linha, ele pegou a média dessa linha. Então, se eu pegar só esse período, ele vai mostrar a média conforme essa linha aqui. E a duração máxima também 400 ms, que foi esse aqui. Vamos ver o que consigo expandir ele aqui, ó, dar um view. E aqui, ó, foi esse aqui, ó, 417 ms, foi um recurso de CSS. Então ele foi carregar o CSS da página. Então por isso que demorou, porque é o CSS inteiro da página ali. E como a gente não está rodando no CDN nem nada, acabou demorando mesmo. Mas o dashboard é esse. Espero que tenham gostado. Isso demonstra uma maneira simples de instrumentar uma aplicação, né? Um DevOps consegue muito bem instrumentar uma aplicação sem a necessidade de um desenvolvedor. Claro que um desenvolvedor instrumentando a aplicação ficaria bem melhor,
você conseguiria ter mais detalhes, você conseguiria ter algo mais preciso. Mas se precisa de algo rápido, algo com menos trabalhado, vamos dizer assim, tá muito pegado ali para o desenvolvedor trabalhar nisso agora, não é a prioridade do momento, então um DevOps consegue fazer isso. Isso também vai ajudar muito a proatividade de manutenções, você consegue acompanhar toda a aplicação que está acontecendo ali. Você consegue ver historicamente quanto que está a memória, como que está o CPU. Teve um pico aqui. Por que teve esse pico? É muito estranho esse pico aqui, né? Será se precisa aumentar o recurso ali da aplicação? Será se aquela chamada está muito pesada mesmo? Então a gente consegue fazer de forma proativa e também reduzir ali a resolução dos problemas. Então, tipo, o MTTR, né? A gente consegue solucionar de uma maneira muito mais rápida, né? Descobrir de uma maneira muito mais rápida algum problema que está acontecendo ali em produção ou em qualquer outro ambiente. Mas é isso, espero que tenha gostado, estou aberto a qualquer dúvida e abraço.